Bem-vindos, ouvintes. Aqui quem fala é o Bruno, seu mordomo filosófico, também conhecido como Brunei. E estamos aqui para mais um episódio de Momento Espelho, o seu podcast de reflexões e questionamentos. O episódio de hoje tem um nome um pouco polêmico, eu sei, mas eu garanto para vocês que vale a pena ser escutado. Se você tiver alguma opinião sobre o tema ou acredita que tem algo a acrescentar, é só mandar um e-mail para momentoespelho@gmail.com que no próximo episódio a gente traz ele e estende um pouco mais o papo. Muito importante mencionar que esse podcast está sendo editado e produzido pelo estúdio Mostarda, que nada mais é do que um ateliê virtual das mais diversas formas de arte: fotografia, pintura, poesia, maquetes virtuais e podcasts. Não deixem de dar uma conferida na página do Instagram, que é @studio.mostarda. É isso, valeu e fiquem com o episódio. Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só. Se teve que ser assim aqui pensando bem, nunca existiu nós. Só que pensei na gente ainda que demorei pra terminar. Vocês ouvintes, assim como eu, muito provavelmente já escutaram ou falaram essa frase: ele não te merece. Eu sempre falei isso quando alguma amiga minha vinha falar sobre aquele boy lixo que depois de uma ou duas ficadas simplesmente sumia aos poucos, falando cada vez menos, rendendo menos assunto, demorando mais pra responder. Na minha cabeça fazia total sentido falar essa frase, porque os caras sumiam e sempre deixavam marcas nas minhas amigas, que terminavam magoadas. Mas aí, um dia, enquanto estava passeando por uma rede social vizinha, eu vi uma sequência de tweets que começavam com o nome desse programa: Ele Não Te Merece. Será mesmo? E era uma sequência que, eu devo dizer, eu acabei concordando bastante, porque em momento algum ela estava defendendo nenhuma postura cafajeste masculina, mas de fato enxergando um padrão um tanto invisível. Pensa aí em uma amiga sua para quem você já falou isso. Sobre quantos homens você já falou para essa sua amiga essa mesma frase. Se você olhar mais friamente, é muito provável que você já tenha repetido isso algumas vezes para a mesma pessoa. Quando a gente não tem noção de um padrão, um vício, normalmente continuamos repetindo, até algo quebrar essa rotina. Mas como que a gente resolve isso? Nesse momento, entra um ponto muito importante que normalmente é descartado: a comunicação. Nem sempre somos claros sobre o que queremos e normalmente é porque nem nós sabemos o que de fato queremos. Não se desespere e não se martirize. Isso é mais normal do que você imagina. Nos ensinam na escola sobre o sistema digestivo dos anfíbios, mas não ensinam sobre educação emocional, sobre entender o que sentimos, sobre definir nossos limites, saber o que é ou não é tolerável e o que de fato nos faz mal. Se eu te perguntasse agora, o que você está sentindo? Você saberia explicar? Saberia explicar os motivos para estar sentindo isso? Saberia contornar esse sentimento sem ser suprimindo ele e colocando embaixo do tapete? Essa é uma carência que nós temos e precisamos tentar mudar isso. Entender que não entendemos os nossos sentimentos ajuda a entender como a gente entra nesse ciclo vicioso. Mas existe esperança. Então estou propondo aqui um pequeno exercício. Pega uma folha e começa a anotar, sem nenhuma pessoa em mente, tá? Tudo que você acredita ser necessário nessa companhia que você tanto procura. Sejam questões de aparência, de formas de lidar, ideais políticos, momentos de vida, tudo. No começo, podem aparecer poucas coisas, ou algumas coisas podem aparecer muito óbvias e depois você meio que empacar, mas eu garanto que com o tempo essa lista vai aumentando. Anota também o que você não suporta, que é incabível numa relação ao seu ver. Depois disso, compare essa lista de atributos com as pessoas com quem você já se relacionou. E aí, como é que foi? Muito compatível? Pouco compatível? Eu chuto que pouco compatível, não é? Mas tá tudo bem, você não tinha essa noção antes, mas agora você tem. É bizarro como quando a gente consegue visualizar melhor tudo que a gente procura, que aquele interesse que era fácil de despertar por um rostinho bonito,
tende a se tornar um pouquinho mais difícil de rolar. E isso é algo positivo, porque significa que você já sabe mais ou menos o que não é tão tolerável assim e o que muitas vezes só não encaixa. É importante dizer que essa lista, ela também está em constante mudança. Então, quando você amadurece e começa a passar por novas experiências, novos momentos, é muito normal que certas coisas que eram muito importantes e interessantes para você comecem a ser menos interessantes. Afinal de contas, você não gosta das mesmas coisas ou não procura os mesmos atributos que você procurava em alguém quando você tinha 15 anos de idade. Agora, vamos voltar para aquela questão da comunicação. Agora, você sabe o que quer, ou pelo menos tem uma ideia. O próximo passo é deixar claro o que você quer para a pessoa e saber dela o que ela quer, não a projeção do que você tem em cima disso. Se você quer um romance e a pessoa quer um lance, não adianta acreditar que você vai mudar isso. É o que é, e entrar nisso, mesmo sabendo dessa situação, é por sua própria conta e risco. Achar que a pessoa vai mudar de ideia é a furada mais antiga. Mas, se eu puder sugerir algo pra você, é que vale a pena cuidar de si mesmo. Cuidar de si é um ato de amor. Essa reflexão aqui é para tentar te ajudar a se entender um pouco mais. Quando a gente consegue organizar nossa mente, as coisas tendem a fluir melhor. Já dizia o grandioso e falecido MC da Leste em seu manifesto: sua mente é seu guia. Lembrando novamente que se você tem alguma opinião que acha válida ou algum ponto que quer destacar, um comentário construtivo que for, é só mandar um e-mail para momentoespelho@gmail.com. Aguardaremos o seu contato. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo Momento Espelho.